Fazendo um parênteses aqui, a gente já chegou até 2023, daqui a pouco vamos falar da Intel hoje, a Intel futuro. Mas há uma coisa muito importante, especialmente na minha área. Você cria um time de futsal espetacular. Por que um time de futsal na cidade de Orlândia? Então, quando cheguei no Brasil, umas pessoas que eu conheci me levaram na ACN, em São Paulo, Associação Cristã de Moços. Ficava na... Nestor Pestana. Exatamente, eu não lembro o número, mas era lá. Olha, vamos lá que vou mostrar para você um jogo de bola diferente do que você conhece. Era chamado Jogo da Bola Pesada na época, que a bola era maior e era pesada. Isso. Falei, vamos lá. Eu fui lá, vi aquilo lá, um ambiente fechado. Falei, pô, esse jogo está no lugar errado. Brasil, país tropical, que você está no calor o ano inteiro. E faz fechado? Temperatura média no Brasil é 25 graus, média no Brasil inteiro. E você jogar no lugar fechado, isso aqui tem que ir para a Europa, que é frio, né? 6, 7 meses por ano é frio. Falei, eu quero me apaixonei já desde aquele momento, achando que estava no lugar errado, ia prosperar. Aí foi. E na minha cidade tinha um time chamado Alaska. Era time de futebol feminino. Chegou a ser campeão europeu. Puxa vida, eu estou em Orlândia, por que eu não posso ser campeão do mundo por Orlândia? Que sempre pensei grande nas coisas que eu fazia. Eu até lembro do Alaska lá, né? Falei, e comecei. Tinha torneios da cidade, depois regionais, e foi. Aí nós conseguimos feitos que foram dignos de louvor, não só no Brasil. Tem menções, por exemplo, na Europa, de que a Intel era o melhor time de futsal do mundo. E teve exposições, matérias na RAI, na televisão italiana, com um documentário que eu nem sabia, onde eu participava, pegaram todos, nem sabia que estava fora da minha vontade. Eu vi e tenho esse documentário até hoje. Então, pensei que mesmo Orlândia, uma cidade pequena, que hoje tem 45 mil habitantes, quando comecei tinha 35 mil, alguma coisa assim, poderia prosperar sim. Aí fui investimos, fomos campeões regionais, depois campeões estaduais, fomos umas 10 vezes campeão do estado de São Paulo, e aí entramos na liga, resumindo, nós fomos 2 vezes vice-campeões e 2 vezes campeão brasileiro. 2 vezes vice-campeão, 2 vezes campeão brasileiros. E nesta época, eu trouxe o maior jogador do mundo futsal, que é o Falcão. Então, foi uma época muito interessante, onde Orlândia foi conhecida pelo futebol de salão. Até hoje, temos esta reverberação. E foi uma época muito feliz, né? Participar do campeonato do mundo também, tudo mais. Exportamos muitos jogadores para a Europa, para a Rússia. Então, Era tudo bancado pelo Grupo Intel? tudo eu. Você chegou quase ao título mundial, né? Foi vice-campeão mundial. Sim, a gente tem essas conquistas que foram interessantes para um time de uma cidade de 40 mil habitantes, hoje 35 mil habitantes na época, foram conquistas icônicas. E diz que Orlândia foi conhecida realmente pelo futsal. Então, tem as regiões mais remotas do Brasil, que um orlandino vai para lá e fala, você é da terra do futsal. Depois de tantos anos que eu reduzi isso, né? Mas, bom, faz outras perguntas. Depois faço o fim. Eu queria perguntar para você, porque Sertãozinho, que é aqui perto, era a terra do hockey, né? Isso. Sertãozinho te inspirou? Você inspirou Sertãozinho ou as coisas aconteceram independentes? Não, aconteceu independente. Inclusive, eu sabia que Sertãozinho, embora tivesse conquistado muitas coisas com hockey, era fora do contexto, né? Porque primeiro é o poder municipal que fazia isso.
Então, como o município tem sempre mandatários que são eleitos, É. chega um ponto, na primeira crise, fala, puxa, está faltando emprego aqui, alguma coisa assim, vão acabar com o quê? Vão acabar com tudo que se gasta. Então, já no meu caso, nunca dependi do poder do municipal, né, do mandatário, porque cada um tem uma cabeça. Falei, bom, eu não posso depender disso. Então, eu sabia que o esforço era meu. Basicamente, 99% do esforço era meu. Você falou e é verdade, o Falcão era o maior jogador do mundo. É como se Orlândia contratasse o Messi, se fosse falar para futebol. Como é que era isso? Como é que você convenceu o Falcão? Claro, salário, etc. Mas como é que você conseguiu convencer o Falcão a acreditar no projeto de uma cidade pequena e ele tendo aquela repercussão toda que ele tinha no mundo inteiro, jogador de seleção, etc. Como é que foi isso? Bom, primeiro, lógico, envolveu dinheiro, né? Segundo, eu contratei o Falcão conversando com a mulher dele, não Ah, foi é? com ele. Na época, ela que era a manager dele, né? Então, ele tinha esta vontade de vir para o interior. Ah, é? Tinha esta vontade. Ele acreditava no projeto, porque tem sempre aquele jogador que tem aquela importância, que acredita que ele pode levar um sonho a uma realidade, né? Então, isso que inspirou. Mas nós sempre tivemos um time competitivo. Sempre chegamos entre os 4 Já no antes do Brasil. Falcão. Sim, antes do Falcão. Então, ele já conhecia nós como adversário. Perfeito. E ele me admirava como investidor, dono do time, assim por diante. Então, sempre se identificou com a gente. Aí chegou num ponto que achou o tempo, o momento ideal, foi. O Falcão morou aqui, né? Como é que era a vida dele, o maior jogador do mundo, numa cidade pequena, né? Que não tem tantos atrativos assim para. Não é uma cidade que tem shoppings e cinema e tal, não, é uma cidade pequena. É uma cidade de famílias que se conhecem e de repente aparece o maior jogador de futsal do mundo. Como é que era a vida dele aqui? Descobriu que havia vida além do futebol. Os meninos deles pequenos frequentavam a cidade, podiam ir livremente nos clubes, fazer tudo. Então ele achou que os meninos começaram a ficar livres aqui. Você estava em São Paulo, em Santos, onde que fosse, eles não tinham essa liberdade de vir aqui, de andar de bicicleta para a rua e fazer as amizades que fizeram aqui. Tanto é que depois para ele mudar foi difícil. Aí separou da mulher, as crianças cresceram, mas ele se deu muito bem aqui. Ele e a família inteira. Então ele descobriu que a vida social privada, né, além da vida de futebol. Ele se descobriu aqui. Esse que foi o principal movimento que deixou ele aqui.